Existe uma pressão estranha na vida moderna. Ela nem sempre parece ansiedade. Às vezes parece ambição. Às vezes parece disciplina. Às vezes parece acordar cedo, comer limpo, dormir melhor, treinar o corpo, organizar a mente, melhorar a carreira, melhorar os hábitos, melhorar os relacionamentos, melhorar a rotina, melhorar cada detalhe da própria existência, até que, sem perceber, a vida inteira começa a parecer uma máquina que precisa ser constantemente atualizada. E no começo isso parece uma coisa boa, porque quem seria contra melhorar? Ninguém. E é exatamente por isso que essa armadilha é tão perigosa. Porque a obsessão moderna por otimização não parece uma armadilha quando você está dentro dela. Ela parece responsabilidade. Parece inteligência. Parece que você finalmente está assumindo o controle da própria vida. Você começa a comer melhor, começa a se exercitar, começa a ler mais, começa a dormir mais cedo, começa a ouvir podcasts em velocidade acelerada, começa a substituir momentos aleatórios por momentos úteis, começa a medir coisas que antes você nunca media. Quantos passos eu dei hoje? Quantas horas de sono profundo eu tive? Quantos minutos eu desperdicei? Quão produtiva foi a minha manhã? E lentamente, sem perceber, a vida deixa de ser algo que você experiencia. Ela se torna algo que você gerencia. Você não acorda mais perguntando: que tipo de dia eu quero viver? Você acorda perguntando: como posso extrair o máximo valor deste dia? E isso soa poderoso. Até você perceber que está tratando a própria vida como uma empresa, como um sistema, como uma máquina que precisa de manutenção constante. Talvez essa seja uma das tragédias silenciosas do nosso tempo. Nós nunca tivemos tanta informação sobre como viver bem, mas muita gente nunca se sentiu tão distante de realmente viver. Porque tudo virou estratégia. Sua manhã é uma estratégia, sua alimentação é uma estratégia, seus hobbies são estratégias, seus relacionamentos viram estratégias, até a sua felicidade vira uma estratégia. Você não sai mais para caminhar. Você caminha para regular o sistema nervoso. Você não cozinha apenas uma refeição. Você prepara marmitas para otimizar a nutrição. Você não senta em silêncio. Você medita para melhorar o foco. Você não dorme. Você otimiza a arquitetura do sono. E, de novo, nada disso é ruim. Caminhar é bom. Meditar é bom. Comer bem é bom. Dormir bem é bom. O problema começa quando todo ato humano precisa se justificar por ser útil, quando nada pode simplesmente existir, quando o menor momento de lentidão começa a parecer um fracasso, quando o descanso só parece aceitável se ele fizer você produzir mais depois. Essa é a epidemia da otimização. Não é o desejo de melhorar, é a incapacidade de parar de melhorar. A incapacidade de permitir que qualquer parte da vida seja bagunçada, ineficiente, comum, lenta, sem propósito, espontânea ou humana. E talvez a parte mais dolorosa seja que muitos de nós não otimizamos porque estamos realmente empolgados com a vida. Nós otimizamos porque estamos com medo. Medo de ficar para trás, medo de ser mediano, medo de desperdiçar tempo, medo de perder oportunidades, medo de ser julgado. Então continuamos melhorando, continuamos procurando a próxima rotina, o próximo sistema, o próximo método, o próximo hábito, a próxima maneira de finalmente nos tornarmos uma versão de nós mesmos que esteja protegida da insegurança. Mas essa versão nunca chega, porque a otimização pode melhorar sua vida. Mas ela não pode salvar você de ser humano. Existe um tipo de pessoa que não é preguiçosa, mas vive se sentindo culpada. Ela faz mais do que a maioria. Ela tenta, ela aprende, ela trabalha. E ainda assim, em algum lugar por dentro, sente que nunca está fazendo o suficiente. Ela acorda com uma pressão silenciosa no peito. Não é pânico, não é tristeza. É apenas uma sensação vaga de estar atrasada. Atrasada em relação a quem? Ela não sabe. Atrasada para chegar onde? Ela também não sabe. Mas sente como se houvesse um placar invisível acima da sua vida. E cada escolha soma pontos ou tira pontos. E aos poucos, a pessoa para de perguntar se a vida dela tem significado.
Ela só pergunta se a vida dela está eficiente. É assim que alguém pode se tornar bem-sucedido e ainda assim se sentir vazio, porque construiu uma vida que funciona bem por fora, mas não respira por dentro. Tudo funciona, tudo é medido, tudo está melhorando, mas algo essencial desapareceu. As partes inúteis, as partes sem direção, as partes brincalhonas, a conversa longa que não chega a lugar nenhum, a caminhada sem destino, o livro lido devagar, não porque vai deixar você mais inteligente, mas porque algumas frases parecem bonitas. A tarde em que nada importante acontece, mas que você lembra anos depois porque a luz entrava de um jeito calmo pela janela. A noite com amigos em que ninguém fala sobre metas. Esses momentos não se otimizam bem. Eles não podem ser medidos direito. Nem sempre produzem alguma coisa, mas muitas vezes são justamente eles que fazem a vida parecer vida. E é aqui que a cultura moderna fica confusa, porque nos dizem que o tempo é o nosso recurso mais valioso, e isso é verdade. Mas nós entendemos isso do jeito errado. Pensamos que, porque o tempo é valioso, precisamos extrair o máximo de produção possível dele, que cada manhã precisa virar impulso, cada hobby em habilidade, cada interesse em um negócio, cada silêncio em conteúdo. Mas talvez o tempo seja valioso pelo motivo oposto, não porque cada segundo precisa ser usado, mas porque cada segundo só está vivo uma vez. Uma hora desperdiçada nem sempre é uma hora em que nada foi produzido. Às vezes, é uma hora em que você passou correndo por algo bonito porque aquilo não era eficiente. Talvez o verdadeiro desperdício de tempo seja nunca estar aqui. Existe uma diferença entre usar bem o tempo e tentar derrotar o tempo. Usar bem o tempo significa escolher o que importa. Tentar derrotar o tempo significa tratar cada pausa e cada necessidade humana comum como um inimigo. Queremos os resultados da vida sem a espera da vida, sabedoria sem confusão, forma física sem paciência, amor sem vulnerabilidade, uma vida significativa sem o processo lento e desconfortável de realmente viver uma. Mas se você remove todo o atrito da vida, talvez também remova o contato. Contato com o mundo. Contato com os seus sentidos. Contato consigo mesmo. Porque algumas coisas só se revelam quando tem permissão para levar tempo. Você não consegue otimizar seu caminho para uma amizade profunda. Você não consegue hackear a produtividade do luto. Você não consegue tratar o corpo como uma máquina de performance para sempre e esperar se sentir em casa dentro dele. Em algum momento, o ser humano se rebela. E muitas vezes essa rebelião parece preguiça. Você não consegue se concentrar. Procrastina. Sabota a rotina. Falta ao treino. E então se culpa. Você diz, eu não tenho disciplina. Mas talvez alguma parte de você não esteja tentando arruinar sua vida. Talvez esteja tentando escapar da prisão da autogestão constante. Talvez o problema seja que sua vida ficou tão otimizada que não sobrou espaço para ser uma pessoa. Porque pessoas não são máquinas. Pessoas precisam de ritmo, não apenas de rotina. De beleza, não apenas de eficiência. De conexão, não apenas de networking. De alegria, não apenas de gerenciamento de dopamina. De dias que não sejam impressionantes. De permissão para existir, sem estar constantemente se tornando. A internet tornou a comparação infinita. Você pode acordar e imediatamente ver alguém mais rico, mais definido, mais calmo, mais disciplinado que você, tomando suco verde em uma cozinha mais limpa do que todo o seu futuro. E mesmo que você saiba que aquilo é editado, o seu sistema nervoso nem sempre entende. Ele apenas recebe a mensagem. Você está atrasado. Não é suficiente. Conserte isso. Então você conserta. Não porque está livre, mas porque está sendo perseguido. E a parte cruel é que essa perseguição se disfarça de crescimento. Existe um tipo de autoaperfeiçoamento que nasce do amor, e existe um tipo que nasce da rejeição de si mesmo. Por fora, eles podem parecer quase iguais. As duas pessoas vão à academia, as duas comem bem, as duas trabalham duro. Mas por dentro, vivem em mundos completamente diferentes. Uma está dizendo, eu me importo comigo, então quero cuidar da minha vida. A outra está dizendo,
Eu odeio quem eu sou, então preciso me tornar outra pessoa. Uma está construindo, a outra está fugindo. E isso importa porque, se sua vida inteira é construída sobre fugir de si mesmo, nenhuma melhoria vai parecer uma chegada. Você vai conseguir um corpo melhor e ainda se sentir observado, um emprego melhor e ainda se sentir atrasado. Vai se tornar impressionante e ainda não se sentir livre. Porque a pergunta real nunca foi: como posso otimizar minha vida? A pergunta mais profunda era: do que eu tenho medo se eu parar? O que você sente quando nada está sendo melhorado? Quando o dia é comum? Quem é você quando não há nada a provar? Para muita gente, essa pergunta é assustadora, porque por baixo do movimento constante existe um silêncio que vem evitando. E nesse silêncio pode haver tristeza, solidão. Uma carreira otimizada que nunca foi realmente desejada. Um medo profundo de que, se a pessoa parar de conquistar, ninguém saberá por que ela importa. Então ela continua otimizando, reorganizando os móveis dentro de uma casa onde nem queria morar. É por isso que a otimização pode se tornar uma distração muito inteligente. Uma distração que parece responsabilidade, que recebe elogios, mas ainda assim uma distração. Porque é possível otimizar tudo, menos aquilo que realmente dói. Você pode aperfeiçoar sua rotina matinal enquanto evita admitir que se sente sozinho. Pode construir o sistema de produtividade perfeito enquanto evita o trabalho que realmente assusta. Pode se tornar extremamente eficiente em atravessar uma vida que você não quer de verdade. Essa é uma das formas mais tristes de sucesso: vencer o jogo errado. É por isso que precisamos ter cuidado com a palavra melhor. Melhor para quê? Melhor segundo quem? Mais produtividade não é melhor se destrói sua presença. Mais disciplina não é melhor se faz você ser cruel consigo mesmo. Mais eficiência não é melhor se remove os momentos que faziam o dia valer a pena. Em algum momento a pergunta não pode ser apenas: eu consigo otimizar isso? A pergunta precisa ser: eu deveria? Esse hobby precisa ser produtivo? Essa caminhada precisa virar passos? Essa conversa precisa virar networking? Essa vida precisa virar performance? Porque nem tudo melhora quando fica eficiente. Uma conversa piora quando você tenta extrair valor dela. Uma refeição piora quando é apenas combustível. Um hobby piora quando precisa se tornar impressionante. Uma vida humana piora quando é tratada como um problema a ser resolvido. E é aqui que talvez precisemos de algo que hoje parece quase rebelde: a desotimização deliberada. Não caos, não desistência, mas escolher conscientemente algumas áreas da vida onde eficiência não é o valor mais alto. Escolher deixar algumas coisas serem lentas. Ter hobbies nos quais você é ruim, caminhar sem rastrear, descansar sem precisar merecer. Permitir que um dia tenha espaço vazio. Isso é difícil porque muitos de nós esquecemos como fazer isso. Você se senta e, imediatamente, a mente entra em pânico. Eu deveria estar respondendo mensagens, trabalhando, aprendendo, me tornando alguém melhor agora? E se você escutar com atenção, talvez perceba que o desconforto não é tédio, é culpa. A culpa de existir sem produzir. Essa culpa não surgiu do nada. Vivemos em uma cultura que trata o valor humano como algo que precisa ser demonstrado, pelo trabalho, pela beleza, pela disciplina, pelo progresso visível. Mas sua vida não é valiosa porque está otimizada. Sua vida é valiosa porque é sua. Você tem permissão para ter uma manhã comum, para comer algo porque aquilo lembra sua infância, para caminhar devagar, para não transformar todo o interesse em projeto. Para ter uma mente, não um motor de produtividade. Claro, isso não significa abandonar o crescimento. Existe beleza na disciplina, existe dignidade no esforço. Uma vida sem direção também pode se tornar dolorosa. A resposta é lembrar que a otimização deve servir à vida. A vida não deve servir à otimização. A rotina deve apoiar a pessoa, o hábito deve criar liberdade. A meta deve dar direção, não consumir a paisagem inteira.
A disciplina deve criar espaço, não remover toda a suavidade. A ambição deve dar energia, não tornar a paz impossível. Então, talvez a pergunta não seja como eu paro de otimizar. Talvez seja para que serve a minha otimização. Ela está me ajudando a viver com mais profundidade? Ou está me ajudando a evitar a vida de forma mais eficiente? Ela nasce do cuidado ou do medo? Porque a otimização baseada no medo nunca termina. O medo sempre encontra outra falha, outro motivo para você ainda não estar seguro, outra versão de você que precisa ser construída antes que finalmente possa descansar. Mas uma pessoa não pode viver para sempre em preparação. Em algum momento, você precisa entrar na própria vida. Não quando tudo estiver perfeito, não quando o corpo estiver ideal. Agora, no meio do inacabado. Porque é aí que a vida realmente acontece. A vida está acontecendo enquanto o café passa, enquanto o quarto está um pouco bagunçado, enquanto você ri de alguma coisa idiota, enquanto os planos mudam. Enquanto você ainda está se tornando. E se você está sempre esperando estar otimizado antes de se permitir viver, talvez chegue ao fim de muitos anos e perceba que não estava vivendo, estava se preparando. Preparando-se para ser feliz, para estar pronto, para uma vida que, silenciosamente, já estava passando. Quanto mais tentamos economizar tempo, mais o tempo parece escasso. Quanto mais tentamos nos aperfeiçoar, mais difícil fica sentir paz em simplesmente ser humano. E talvez a paz comece quando paramos de tentar extrair eternidade de uma vida finita. Não podemos fazer tudo. Não podemos nos tornar todas as versões de nós mesmos. Alguma coisa sempre ficará de fora. E isso não é fracasso. Isso é a condição de estar vivo. Uma vida tem forma porque tem limites. Uma escolha importa porque outras escolhas desaparecem. Um momento se torna precioso porque não pode ser repetido. O objetivo não é eliminar os limites. O objetivo é habitar a vida que realmente temos. Então, melhore o que ajuda. Solte o que aprisiona. Importe-se profundamente, mas não com tudo. Construa uma vida com estrutura, mas deixe espaço para o encanto. Porque um dia, talvez você não se lembre se sua rotina matinal estava perfeitamente otimizada, mas talvez se lembre da manhã em que caminhou devagar com alguém e ficou em silêncio por um tempo. Talvez não se lembre das métricas, talvez se lembre da sensação. E talvez seja isso que estamos perdendo. Não o tempo, mas a sensação, a presença. A capacidade de deixar a vida nos tocar antes de convertê-la em dados. Então pergunte onde a otimização deixou de servir você, onde ela tornou sua vida menor, onde transformou alegria em performance, onde transformou sua única vida preciosa em uma lista de tarefas. E então, com calma, escolha um lugar para deixar a vida ser ineficiente de novo. Deixe a caminhada ser apenas uma caminhada. Deixe a conversa se perder. Deixe o hobby ser inútil. Deixe-se ser uma pessoa, não um projeto. Porque o objetivo nunca foi se tornar a versão mais otimizada de uma máquina. O objetivo era se tornar plenamente vivo. E estar vivo nem sempre é eficiente. Às vezes é lento, às vezes é bagunçado, às vezes não pode ser medido. Mas talvez as partes da vida que não podem ser medidas sejam justamente aquelas que estávamos procurando o tempo todo. A vida não é algo que você vence otimizando cada parte dela. A vida é algo que você sente quando está presente o suficiente para percebê-la. E talvez, depois de tanto tempo tentando se tornar melhor, a coisa mais radical que você possa fazer seja pausar, respirar, olhar ao redor e finalmente permitir que este momento seja suficiente.